Aqui não é prato do povo. Aqui é restaurante de gente grande. Imagine essa cena. A porta de um restaurante luxuoso, daqueles que ostentam riqueza até no brilho das taças, e bem ali na calçada um senhor humilde, cansado, com fome, tentando apenas existir sem incomodar ninguém. Uma garçonete simples, de coração enorme, viu aquele homem curvado pelo tempo e pela vida, e na hora tomou uma decisão que mudaria totalmente o destino de todos. Preparou um prato e entregou nas mãos dele, mesmo sabendo que isso poderia custar o emprego. Quando o dono do restaurante percebeu, sua reação foi cruel, fria e humilhante. Aqui não é prato do povo, aqui é um restaurante de gente grande. Ele gritou diante de clientes e funcionários. Sem pensar duas vezes, demitiu a garçonete na porta, como se bondade fosse crime e como se pobreza fosse sujeira que precisava ser afastada. O que ele jamais imaginou, o que ele nunca poderia suspeitar, é que aquele homem pobre carregava uma verdade capaz de virar a vida dele de cabeça para baixo. Uma verdade que colocaria seu restaurante de luxo nas manchetes. Uma verdade que faria cada palavra arrogante voltar como um eco devastador. Enquanto a garçonete caminhava para longe, triste, humilhada, achando que tinha perdido tudo, uma força silenciosa começava a se mover por trás da história. Uma força que conectava aquele homem pobre, um passado oculto e uma investigação que vinha se aproximando como uma tempestade inevitável. E você precisa continuar comigo, porque o destino da garçonete foi surpreendente. Muito maior do que ela própria imaginava. E a revelação sobre quem era o filho daquele homem humilde você saberá no decorrer do vídeo. Antes de seguir, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like, ativa o sininho e compartilha com alguém que gosta de histórias fortes e emocionantes. Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que eu traga histórias cada vez mais profundas e impactantes para você. Agora respira fundo, porque essa história só está começando. A garçonete andava pela calçada com passos lentos, sentindo o peso da injustiça ainda queimando no peito. Era difícil acreditar que um simples gesto de dar comida a alguém com fome pudesse ter virado motivo de humilhação. Mas enquanto caminhava, tentando segurar as lágrimas, ela não percebeu que algo muito maior estava acontecendo ao redor dela. Algo que iria transformar completamente o rumo daquela noite. Dentro do restaurante, o dono continuava irritado, reclamando alto, convencido de que tinha feito o certo ao proteger a imagem do estabelecimento. Ele não imaginava, nem por um segundo, que naquele exato instante um olhar atento o observava da calçada. O homem pobre permanecia parado, segurando o prato que tinha acabado de receber. Ele não comeu imediatamente, não foi embora, não agradeceu de novo. Ele apenas ficou ali, em silêncio, como se estivesse esperando algo. Algo que ninguém mais conseguia ver. Poucos minutos depois, a rua foi tomada por um movimento estranho. Carros escuros começaram a estacionar um por um, sem pressa, mas com firmeza. Homens de terno desceram, olhando para o restaurante com a seriedade de quem já sabe exatamente o que está prestes a acontecer. A garçonete, que ainda não tinha caminhado muito longe, virou o rosto ao ouvir as portas fechando. Seu coração deu um salto. Que está acontecendo? Murmurou para si mesma. Ela voltou alguns passos, escondendo-se entre outros curiosos. Dentro do restaurante, o clima ficou pesado. O dono ficou sem fala ao ver os agentes entrando. Clientes seguraram copos no ar paralisados. O silêncio era tão profundo que parecia que as paredes tinham parado de respirar. Um dos agentes abriu a pasta e se aproximou do dono. Senhor Marcelo, precisamos conversar sobre algumas irregularidades muito graves. O dono tentou manter a pose, mas suas mãos tremiam. Irregularidades? Aqui? Vocês só podem estar enganados. Não estamos, respondeu o agente com firmeza. Do lado de fora, o homem pobre deu um passo à frente. Seu olhar não era de surpresa. Era de alguém que já esperava por isso há muito tempo. A garçonete observou esse detalhe. Ela sentiu um arrepio. Quem é esse homem? Ela sussurrou, sem saber que essa pergunta era a peça central de toda a história. Os agentes começaram a circular pelo restaurante, fazendo anotações, conferindo documentos.
chamando outros funcionários para prestar informações. O dono suava, tentava justificar, inventava desculpas, mas nada adiantava. A cada minuto, a confusão aumentava. A rua lotou de pessoas tentando entender por que o restaurante mais caro da cidade estava sendo invadido por autoridades. Enquanto todos olhavam para os agentes, o homem pobre continuava ali. Calmo, pacífico, quase intocável. Era como se a verdade estivesse girando ao redor dele. Como se o destino estivesse esperando só um sinal para derrubar tudo que estava escondido. A garçonete, ainda cheia de dúvidas, não conseguia ir embora. Ela sentia que aquilo tinha alguma ligação com o que ela tinha vivido minutos antes. E tinha mesmo. Muito mais do que ela imaginava. Muito mais do que qualquer um ali poderia prever. Mas ainda não era a hora da revelação. Ainda não. A noite ainda tinha muito suspense para entregar. E o destino estava apenas começando a fechar o cerco. A movimentação na frente do restaurante aumentava a cada segundo. Carros paravam, pessoas se aglomeravam, flashes de celulares começavam a surgir. O restaurante de luxo, antes símbolo de ostentação e orgulho, agora parecia um palco prestes a desabar, e ninguém sabia exatamente por quê. Todos só sentiam aquela tensão no ar, aquela sensação de que algo enorme estava prestes a ser exposto. A garçonete continuava parada a poucos metros da porta, com o coração apertado, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Ela via clientes saindo assustados, funcionários trocando olhares nervosos e os agentes mantendo uma postura rígida, como se estivessem cercando um animal feroz. Isso não é normal, ela murmurou para si mesma, apertando o casaco. Dentro do restaurante, o dono tentava desesperadamente recuperar o controle da situação, mas sua voz saía trêmula, sem autoridade, sem força. Eu exijo saber o que está acontecendo aqui. Isso é um absurdo. Vocês não podem... Podemos, respondeu o agente mais velho, firme, frio, cortando suas palavras como uma lâmina. E então, com a maior calma do mundo, o agente abriu mais uma pasta. Dessa vez, cheia de documentos com marcações, gráficos, assinaturas, logos da Receita Federal. O dono arregalou os olhos. Mesmo sem ver as páginas, a garçonete observava pela janela a expressão dele se transformar rapidamente em pavor absoluto. Isso é um equívoco. Isso deve ser um engano. Nenhum desses números é engano, Sr. Marcelo. E o senhor sabe muito bem disso. A voz do agente era fria, metódica, irrefutável. A garçonete sentia um nó se formando em sua garganta. Meu Deus, o que esse homem fez? Mas antes que ela pudesse entender qualquer coisa, os agentes pediram que todos se afastassem. Alguns funcionários foram orientados a entregar documentos. Outros foram direcionados para uma sala, onde seriam ouvidos. O restaurante gigante estava ruindo peça por peça. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. O homem pobre se aproximou. Devagar, sem pressa. Como se cada passo dele carregasse décadas inteiras de história. A multidão abriu espaço, mesmo sem saber porquê. Havia algo naquele homem, algo silencioso, algo que ninguém conseguia explicar, mas todos sentiam. Ele parou em frente à porta. Os agentes o viram e imediatamente endireitaram a postura, como se reconhecessem uma figura importante. A garçonete ficou confusa. Por quê? Por que eles estão olhando para ele desse jeito? O homem pobre ergueu o olhar para o restaurante, respirou fundo e por um instante pareceu sentir o peso de cada tijolo daquele lugar. Os carros oficiais, alinhados na rua, refletiam as luzes da cidade, dando ao cenário uma atmosfera quase cinematográfica. Era como se o tempo tivesse diminuído, desacelerado, esperando algo, esperando alguém. O dono lá dentro finalmente parou de falar quando viu o homem pobre parado perto dos agentes. A expressão dele ficou confusa, depois tensa, depois completamente perdida. O que esse sujeito está fazendo aqui ainda? A garçonete ouviu isso e sentiu novamente a mesma revolta que queimou dentro dela quando foi demitida. Mas havia algo a mais agora. Algo dizendo que aquele homem simples tinha um papel muito maior nisso tudo. O restaurante inteiro ficou em silêncio. A rua ficou em silêncio. Até o vento pareceu parar. Os agentes trocaram olhares profundos. Como quem carrega um segredo grande demais
para ser dito antes da hora. E então, um deles deu um passo à frente. Outro agente se aproximou. E o homem pobre manteve a postura firme, direta, como se estivesse exatamente onde precisava estar. A garçonete sentiu o coração disparar. Ela não piscava. Ninguém piscava. Era o tipo de momento que antecede um terremoto. O tipo de silêncio que só existe antes de uma verdade enorme explodir. Mas ainda não explodiu. Ainda não. O destino ainda estava preparando o palco, construindo cada detalhe para que, quando a verdade viesse, fosse impossível ignorar. A história estava longe de acabar. E o que viria em seguida seria ainda mais gigante. O vento daquela tarde carregava um silêncio estranho, como se a cidade inteira estivesse esperando que algo fosse finalmente revelado. E Clara, parada exatamente na porta do antigo restaurante de luxo, agora interditado, vazio e apagado, sentia no ar que aquela história ainda não tinha terminado. De repente, um carro preto de vidro escuro estacionou bem na frente dela. A porta abriu devagar e desceu ele, o homem idoso, o mesmo homem humilde que ela tinha alimentado meses atrás. Mas agora, ele não parecia mais o mesmo. Roupas limpas, cabelo alinhado, postura firme e um olhar cheio de propósito. Clara arregalou os olhos. O senhor voltou? O velho sorriu com gentileza, mas sem responder. A outra porta do carro abriu. E então, um homem jovem de terno impecável, óculos finos, semblante sério, desceu do veículo. Os agentes federais que acompanhavam o carro abriram espaço imediatamente. Clara sentiu o coração acelerar. O homem jovem caminhou até ela, parou bem na sua frente e disse: "Você deve ser Clara. Meu pai falou muito de você." A respiração dela falhou. "Pai." As palavras ecoaram dentro dela como um trovão. O velho humilde, aquele homem que o dono do restaurante humilhou, aquele homem que foi expulso, aquele homem que ela alimentou em ato de bondade, era o pai do auditor, chefe da Receita Federal. O homem responsável por investigar, autuar e prender o dono do restaurante de luxo. O jovem auditor percebeu a surpresa de Clara e continuou: "Meu pai só precisava de um prato de comida naquele dia. Mas o que ele recebeu de você foi dignidade. E quando soube que você foi demitida por ajudá-lo, eu decidi que a justiça precisava ser feita." Atrás dele, Clara viu o antigo dono do restaurante, algemado, sendo colocado em uma viatura. A face arrogante agora estava irreconhecível, vencida, envergonhada, destruída. E foi aí que veio a revelação completa. O velho colocou a mão sobre o ombro de Clara e disse, com os olhos marejados: "Minha filha, naquele dia você não alimentou um velho pobre. Você alimentou o pai do homem mais temido pelos sonegadores deste país. E ele fez justiça por mim e por você." Clara simplesmente caiu em lágrimas. O auditor continuou: "E agora eu quero tornar oficial o destino da pessoa que meu pai chamou de anjo da porta do restaurante." Clara levantou o rosto lentamente. "Clara, você não perdeu seu emprego. Você ganhou um propósito. A partir de hoje, você será a gerente geral do novo restaurante comunitário que estamos abrindo em nome do meu pai. Salário alto, contrato assinado, total estabilidade. E nenhum dono arrogante para te calar. Nunca mais." O velho sorriu com orgulho. "Esse restaurante vai servir gente de verdade, Clara. Gente como você." O auditor observando a cena e a viatura levando o antigo dono para pagar por tudo que fez. A justiça estava completa. A revelação estava feita. E Clara tinha encontrado o destino que nunca imaginou. Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal agora. Porque aqui a gente conta histórias que fazem você sentir, pensar e nunca mais esquecer. Deixe o like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Ative o sininho. Cada like é um prato de justiça servido. Cada inscrição é uma história nova chegando para você. Até a próxima história.